Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente. Vou gravar mais um vídeo aí de vasos de pressão. Dessa vez eu vou falar de vasos de pressão esféricos, tá bom? Antes de falar desses vasos de pressão esféricos, vou passar rapidinho as equações que foram apresentadas para o vaso de pressão cilíndrico nos outros vídeos, tá bom? Então vamos lá. Então, nos vídeos anteriores, eu mostrei, né, a tensão circunferencial, que está associada à tensão σ1. Σ1 é tensão normal principal máxima, tá bom? E mostrei a tensão longitudinal associada à tensão σ2, né? Então, tensão normal principal mínima, tá bom? Então, essas são as tensões chamadas principais num vaso de pressão cilíndrico, tá bom? Então, pressão vezes o raio dividido pela espessura, para tensão circunferencial aqui, e para longitudinal, pressão, raio dividido por 2 vezes a espessura. Tá? Falamos ainda o seguinte, que para esses vasos de pressão, né, a tensão circunferencial e longitudinal que eu estou calculando, basicamente é pelo lado de dentro, né, do vaso de pressão, tá aqui, ó, tensão circunferencial e tensão longitudinal, mas como a espessura é muito fina, a gente pode falar que essas tensões se repetem no lado de fora, né? Então tem a superfície externa, tensão circunferencial, PR sobre T, e longitudinal, PR sobre 2T. Então eu falo que ela é igual porque o vaso de pressão tem parede fina, tá? Um outro detalhe que eu andei comentando com vocês é que do lado de dentro a gente tem a pressão, né, pressão interna, e ela cria uma tensão radial, ou seja, uma tensão no sentido do raio. Do lado de fora, essa tensão radial é zero, porque ela está associada à pressão atmosférica, tá bom? E por conta disso, né, por conta dessa tensão ser zero, é muito comum a gente trabalhar com vaso de pressão no chamado estado plano de tensões, que é esse desenho aqui, tá bom? Essa representação, né, esse desenho, é do estado triplo de tensões, tá bom? Então vamos aqui ao nosso vaso de pressão esférico, que a gente vai fazer uma analogia com o vaso de pressão cilíndrico. Então, olha só, né? Quais são os tipos, né? Quais são os exemplos de vaso de pressão esférico? A gente tem exemplos bastante simples, desde uma bola de futebol, tá bom? É um vaso de pressão esférico, até, né, essas estruturas enormes aí, chamadas de esferas de gás, né? Então, essas estruturas armazenam gás a alta pressão. É muito comum você ver esse tipo de estrutura quando passa perto de alguma refinaria, tá? Se alguém tiver alguma vez aí a oportunidade de passar na frente de alguma refinaria, vai perceber estruturas desse tipo, tá? Tem outros exemplos, por exemplo, caldeira é um exemplo muito comum aí na engenharia, né? De vaso de pressão esférico, tá bom? Então, um vaso de pressão esférico porque ele se parece com essa esfera. Qual que é o modelo, né, estrutural, o modelo de cálculo que a gente usa para fazer as nossas continhas aí, né? Então tá aqui o modelo estrutural, nosso vaso de pressão, e aí a gente vai fazer cortes, seja na vertical, seja na horizontal, seja na diagonal, não importa como. Mas se vocês fizerem esses cortes, né? Claro que ele vai ter que sempre passar pelo CG aí da peça, tá bom? Então você imagina um corte diagonal, vertical, horizontal, não importa. Você vai ter sempre como resultado uma seção transversal desse tipo. Como essa seção transversal se repete, independente do corte que você faça, a conclusão que a gente chega é que as tensões principais σ1 e σ2 são iguais, são idênticas no caso do vaso de pressão esférico, tá? Então, ao invés de calcular duas tensões, que nem a gente fez no cilíndrico, aqui eu vou calcular uma única tensão, tá bom? Como que eu calculo essas tensões? Qual que é a equação, né? Eu vou fazer o equilíbrio com esse diagrama de corpo livre, conforme eu fiz para o vaso de pressão cilíndrico. Então, vamos lá. Então, aqui está em destaque o nosso diagrama de corpo livre, né? Eu tenho a representação aqui que eu preciso fazer uma soma de forças no sentido do eixo X, mas aparecem essas setas que representam, né? Por exemplo, essa seta na espessura seria a tensão normal, né? Que tenta aumentar esse diâmetro quando a gente põe pressão lá dentro, tá bom? E aqui uma outra seta indicando essa pressão aplicada. Para fazer a soma, a gente faz soma de forças. Então eu tenho que trocar essa tensão e essa pressão
por forças. Então a gente chama aquelas equações fundamentais, né, que a gente conhece, normal sobre área, para tensão normal, e força sobre área para pressão. Você reescreve, né, essas componentes em função da força. Então tá lá, normal é um sigma dA e a força F é um P vezes dA. Então dA representando uma área bem pequenininha, tá bom? A gente vai fazer essa soma, né, garantindo o equilíbrio, normal menos força F igual a zero. Vamos substituir, né, esses valores e vocês vão perceber que a gente vai precisar de calcular a área, né? Então, eu queria fazer um destaque, já fiz isso no vaso de pressão cilíndrico, tá? Que essa área de parede aqui da espessura, a gente vai simplificar calculando, né? Abrindo isso daqui, abrindo esse diâmetro, calculando o perímetro 2πr, considerando o raio interno para calcular esse perímetro, tá bom? Pessoal, repetindo, eu posso fazer isso porque a espessura é pequena, né? Então a espessura é pelo menos 10 vezes menor do que o raio interno. Se eu não respeitar isso, eu não posso fazer esse tipo de consideração, tá? Por quê? Se o diâmetro de fora é maior, né, o perímetro do lado de fora é muito maior do que o perímetro do lado de dentro do vaso de pressão, tá? Então a gente já discutiu isso. Então essa simplificação é exclusivamente por conta da parede ser fina, tá bom? Então eu calculei o perímetro dessa região aqui, dessa espessura toda, usando o raio interno, 2πr, e a espessura é t. Então essa área 2πr vezes t vai ser essa área dA, tá bom? Essa outra área, apesar de ter chamado de dA também, vai estar associada à pressão, a área vai ser diferente, vai ser essa área do diâmetro aqui de dentro, tá bom? Então vamos ver como que fica o equilíbrio aqui, ó. Então a gente substitui, ó, sigma dA, então sigma, o dA 2πr vezes t. Como aqui está negativo, eu passei a força para o outro lado, pressão vezes o dA. Então esse dA relativo à pressão é πr quadrado, é a área de dentro aqui, ó, tá bom? A área de dentro aqui, ó, desse círculo, desse diâmetro, tá bom? Então o raio foi dado R, raio interno, πr quadrado vezes P. Antes de fazer as simplificações, o que vai acontecer aqui? Essa tensão normal, eu vou chamar aqui de tensão tangencial, tá? Essa representação, essa nomenclatura vem do livro do Philpott, que a gente usa aqui como referência, tá? Então, por que tensão tangencial? Do jeito que a gente olha aqui, né, você pode chamar de tensão longitudinal, ou seja, no eixo, sentido do eixo da peça, pode chamar de tensão circunferencial porque ela tende a aumentar o diâmetro, mas vejam que se a gente usar essa nomenclatura circunferencial e longitudinal, a gente vai acabar confundindo com a parte de vaso de pressão cilíndrico. Então, para ficar um negócio, né, diferente, para a gente não confundir as equações de cada vaso de pressão, eu vou adotar com vocês chamar de tensão tangencial toda vez que eu falar de vaso de pressão esférico, tá? E aí fica mais fácil para a gente não confundir, tá bom? Então, quanto vale a nossa tensão tangencial aqui, ó? Você vai simplificar, né, o π e o raio do outro lado e vai obter a seguinte equação: PR dividido por 2 vezes T. Percebo que essa equação é igualzinha àquela tensão longitudinal no vaso cilíndrico, né? PR sobre 2T, tá? Mas eu chamei de tangencial porque a gente está falando do vaso esférico. E percebam que essa tensão é igual à tensão 1 e é igual à tensão 2. Essa observação vai ser importante para a gente mais para frente aí quando a gente fizer algum outro exercício, tá bom? Vamos a um último comentário antes do nosso exercício. Então, olha só, uma figura similar àquela que a gente apresentou para o vaso de pressão cilíndrico, tá bom? Então, do lado de dentro, a gente tem tensão tangencial e tensão tangencial, né? Ainda, né, lembra o efeito da pressão? A gente tem a tensão radial, que é igual à pressão estado triplo de tensões. Do lado de fora, né, a gente tem as mesmas tensões tangenciais, tá bom? Tensão tangencial, PR sobre 2T, tensão tangencial, PR sobre 2T. E
a tensão radial fica igual a zero, tá bom? Já que eu estou falando do lado de fora, duas informações importantes, né? Ou seja, a tensão do lado de fora tangencial é igual à tensão do lado de dentro, só por conta da espessura ser fina, tá bom? Então esse é um detalhe. O outro detalhe, segundo detalhe, já que a tensão radial é zero, eu posso representar isso aqui no estado plano de tensões, onde todas as tensões serão iguais, né? No caso, tensão tangencial, tá bom? Então, dada essa equação aí, vamos ao nosso exercício. Então, conforme eu estava comentando com vocês, né? O vaso de pressão esférico, ele pode ser o mais simples possível aqui, uma bola de futebol. Já que ele pode ser essa bola de futebol, vamos fazer um exercício usando essa bola de futebol, tá bom? Então, olha só, pede para a gente determinar a tensão normal na bola de futebol mostrada na figura abaixo. Então, tá aqui a bola de futebol. Considere que a bola tem diâmetro externo 185 milímetros e espessura de parede 3 milímetros, quando ela é enchida com uma pressão de 80 kPa, tá bom? Quilopascal. Alguns detalhes importantes, né? Então, seção transversal dessa bola de futebol, né? Então, ele fala aqui que o diâmetro externo é 185. Eu vou dividir isso aqui por 2 e tenho esse raio externo, tá bom? A espessura é 3 milímetros. Então, pensa só, esse ponteiro bem no CG. Daqui até a parte externa, a distância é 92,5. Se eu tirar esse pedacinho aqui, que é a espessura igual a 3, eu chego no raio interno. Eu já fiz essa continha para vocês, dá 89,5. Por que é importante fazer essa conta, né? Porque na equação a gente usa raio interno e não externo, né? Que é a dimensão que ele havia dado para a gente, tá bom? A pressão que está em kPa, né? Quilopascal, vou passar para megapascal, porque eu normalmente trabalho em Newton, milímetros e megapascal, tá? Então, essas três grandezas andam juntas aí. Busca a equação que a gente acabou de apresentar para vocês, PR sobre 2T, e substitui, tá bom? Então, a pressão 0,08, o raio interno 89,5, dividido por 2 vezes a espessura que é 3, isso dá 1,19 megapascal. Super simples a aplicação aí desse vaso de pressão, no caso, uma bola de futebol, né? Então, vaso de pressão esférico, tá? Como o exercício é bem simples, eu trouxe um outro, né? Então, de novo, aqui trouxe um exercício bônus para a gente discutir um conceito muito importante nesse exercício. Então, olha só. Então, pessoal, aqui está o exercício bônus. Eu vou dar uma lida com vocês, só para vocês entenderem o objetivo, que é bem interessante aqui a comparação, tá? Então, olha só. Vaso de pressão cilíndrico tem diâmetro interno 1.220 milímetros e tem espessura 12,7 milímetros. O que ele pede? Então tá aqui, ó, determinar a pressão interna máxima que ele pode suportar de forma que tanto a componente da tensão circunferencial como da longitudinal não excedam, não ultrapasse 140 megapascal, tá? Então, vamos descobrir a pressão para que a tensão circunferencial e a longitudinal não passem do valor de 140 megapascal, tá bom? Então, esse é o item A. No item B, ele fala assim, ó, sob as mesmas condições, ou seja, diâmetro, né, espessura, tensão máxima, sob as mesmas condições, qual que é a pressão interna máxima que o vaso de pressão esférico, né, pode suportar? Tá? Então, nas mesmas condições. Então, vamos lá. Tanto para um quanto para outro, a seção transversal vai ser essa daqui, tá? Ele já deu diâmetro interno, então já dividi por 2, deu 610 milímetros, que é o raio interno. A espessura é 12,7, tá? Isso que a gente vai usar. Eu vou separar item A e item B, e aí a gente resolve e no final a gente compara, tá? Então tá aqui, turma. A gente destacou o item A, tá? Vou chamar aqui a equação da tensão circunferencial, PR sobre T, menor ou igual a 140 megapascal. Então o objetivo aqui é calcular a pressão. Então você vai pegar a espessura que está dividindo aqui, você passa para o outro lado,
multiplicando, tá? E o raio que está multiplicando a pressão, você passa para o outro lado, dividindo. Então fica assim, olha só. Fica pressão menor ou igual 140 vezes espessura, 12,7 milímetros, dividido pelo raio interno, 610 milímetros, que a gente mostrou aí na tela anterior, tá? Então o resultado aqui deu 2,915 megapascal, tá? Ou 2,92 aí, se você quiser arredondar, tá bom? O importante, olha só, com esse menor igual, né? Isso aqui mostra para a gente o seguinte, que essa pressão pode ser até 2,915. Se for menor, melhor. Melhor em que sentido? Melhor que eu vou ficar mais longe dessa tensão de 140. Eu vou ficar com tensões menores do que 140, tá? Então, essa que é a ideia de manter esse menor igual. Então, isso aqui é uma pressão máxima do ponto de vista da tensão circunferencial, tá bom? Então, qual que é a pressão máxima para a tensão circunferencial? 2,915. Beleza? Vamos fazer o mesmo cálculo para a tensão longitudinal. Então, do ponto de vista da longitudinal, eu tenho aqui PR sobre 2T. De novo, passa essa parcela multiplicando e a outra dividindo. E a gente vai ter esse resultado aqui, ó, né? 5,83 megapascal. Ou seja, do ponto de vista da tensão longitudinal, eu posso colocar até 5,83 megapascal de pressão, tá? Tenho duas, eu tenho que escolher uma, né? E essa que eu vou escolher tem que satisfazer tanto a tensão circunferencial como a tensão longitudinal. Ela não pode violar, né, esse parâmetro de 140 megapascals. Então, o que eu falo? A tensão longitudinal suporta até 5,83, mas a tensão circunferencial suporta até 2,915. Qual que é a nossa resposta? Nossa resposta é que a pressão máxima nesse vaso de pressão cilíndrico vai ser 2,915, tá bom? Então, guarda esse resultado aí e vamos fazer o item B. Olha só. Então, o item B, sob as mesmas condições, calcule a pressão interna. Eu vou chamar a nossa equação, lembra lá que eu chamei de tensão tangencial, porque eu estou falando do vaso de pressão esférico, só para a gente não confundir as nomenclaturas, tá bom? Então, a mesma condição, resolvo, né? E o resultado da pressão vai dar 5,83, tá? Vamos dar um destaque aqui, só preciso fazer uma continha, porque eu tenho uma equação só para o vaso de pressão esférico. Olhando os dois resultados, aí que está, né, a graça, né, da gente fazer aí, tirar uma conclusão importante. Veja só, nas mesmas condições, o vaso de pressão esférico suporta o dobro de pressão se você comparar com o vaso de pressão cilíndrico. Ou seja, o esférico permite uma pressão maior do que o vaso de pressão cilíndrico, né? Então, nesse ponto de vista, né, ele acaba sendo melhor, tá certo? Por quê? Porque ele suporta mais pressão. É claro, né, que tem vários fatores para levar em consideração, né? Por que não existe só vaso de pressão esférico, né? Já que ele é melhor em termos de pressão. Sei lá, de repente, a forma que ele é construído, ele não encaixa bem igual encaixa o vaso de pressão cilíndrico, né? Então, o pessoal usa muito cilindros de gás para carro, né? Como um meio de combustível para os carros. E normalmente os vasos de pressão são cilíndricos. De repente, se o vaso de pressão fosse esférico, ele iria acabar ocupando um espaço um pouco maior ali. Ele é mais desajeitado do que o cilíndrico, né? E uma outra característica, né? Uma outra observação importante é o processo construtivo, né? Tanto um vaso quanto o outro, eles partem de uma chapa plana, né? Então, o vaso cilíndrico é só você pegar a chapa plana, virar, tem ferramentas aí, faz um cilindro e solda, tá feito o vaso de pressão. O esférico, né? Você vai deformando ele, deformando, até que ele vire uma esfera perfeitinha ali, né? Então, o processo construtivo dá um pouco mais de trabalho, tá bom? Então, deve ser por isso, né, que a gente tem as duas formas e, quando é possível, o pessoal dá preferência para o vaso de pressão esférico.
tá bom? Espero que tenham gostado aí desse exercício, dessa conclusão aí interessante e até o próximo vídeo aí. Abraço!